Olá, este é o Futebol e suas histórias. Sejam bem-vindos ao vídeo especial sobre a história do Vasco da Gama e seu papel fundamental no movimento negro no Brasil e além. Neste vídeo, exploraremos como o clube se tornou uma plataforma para lutar contra o racismo e promover a igualdade racial. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para sempre conhecer mais histórias interessantes relacionadas a esse esporte maravilhoso, chamado futebol. Prepare-se para mergulhar em uma jornada histórica cheia de significado e inspiração. Vamos lá! Antes de mergulharmos na relação entre o Vasco da Gama e o movimento negro, vamos contextualizar a época e entender a realidade racial tanto no Brasil quanto no mundo. O Brasil, desde o período colonial até os primeiros anos do século XX, foi marcado por profundas desigualdades raciais, sendo o racismo uma das chagas mais persistentes de sua história. Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, tornou-se palco de intensas manifestações de preconceito e discriminação racial. Ao longo do século XIX, o país passou por importantes transformações sociais, com a abolição da escravatura em 1888, que resultou na emancipação de milhões de pessoas negras. No entanto, o fim da escravidão não foi suficiente para promover a integração plena dessa população recém-libertada na sociedade brasileira. Nos primeiros anos do século XX, o Rio de Janeiro consolidou-se como um centro cultural, político e econômico do Brasil. No entanto, o cenário urbano também refletia a intensa segregação racial existente. A população negra, composta por antigos escravizados e seus descendentes, enfrentava inúmeras dificuldades para ascender social e economicamente. A segregação espacial era evidente, com a concentração de comunidades negras em áreas periféricas e precárias, enquanto bairros mais centrais abrigavam predominantemente a elite branca. Embora o racismo no Brasil tenha se manifestado de diversas formas ao longo da história, nos primeiros anos do século XX, a segregação racial no Rio de Janeiro foi particularmente acentuada. As feridas do passado escravocrata ainda eram profundas e persistiam nas estruturas sociais, políticas e econômicas, resultando em uma realidade marcada pela exclusão e discriminação racial. Embora haja avanços ao longo do tempo na luta contra o racismo, esse legado histórico continua a influenciar a sociedade brasileira nos dias de hoje, demandando esforços contínuos para promover a igualdade racial e combater a discriminação em todas as suas formas. O futebol brasileiro, desde seus primórdios no início do século XX, não escapou das marcas do racismo que permeavam a sociedade brasileira da época. Como reflexo das desigualdades raciais e do legado da escravidão, o esporte mais popular do país foi palco de manifestações discriminatórias e segregacionistas. No início do século XX, muitos clubes, principalmente os mais elitizados, resistiam à participação de jogadores negros, reforçando a ideia de que o futebol deveria ser um espaço reservado aos brancos, associando-o à imagem de civilização e modernidade europeia. Essa mentalidade discriminatória culminou na prática de segregação racial em alguns clubes, com restrições claras à entrada de atletas negros ou de outras origens étnicas. Os jogadores negros enfrentavam dificuldades para se inserirem no cenário futebolístico e conquistar oportunidades em times de maior prestígio. Muitos talentos foram desperdiçados ou tiveram que buscar oportunidades em clubes de menor visibilidade, enfrentando preconceitos e barreiras ao longo de suas carreiras. Em 1898, os fundadores do clube foram um grupo de 63 rapazes, imigrantes portugueses e lusodescendentes, reunidos no bairro da Saúde. O nome escolhido foi Clube de Regatas Vasco da Gama, pois naquele ano eram comemorados os 400 anos da viagem do célebre almirante à Índia. O clube começou com apenas duas modalidades, remo e natação. Em 1915, o Vasco da Gama começou a praticar o futebol. O Vasco foi fundado com a finalidade de ser um clube desportivo com a ideia da comunhão entre brasileiros e imigrantes portugueses, independentemente de sua classe social. Antes da inserção de jogadores negros no time, o Vasco se destacou com o primeiro presidente negro entre os grandes clubes do Brasil, o eleito e reeleito Cândido José de Araújo, em 1904. Antes de se tornar presidente, Candinho estava presente nos bastidores do clube,
como tesoureiro e vice-presidente. Em 1917, o Gigante da Colina já tinha presença de jogadores negros para a disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca, mas foi na década de 20 que o Vasco se destacou ao promover a inclusão racial em seu time principal. O clube contratou jogadores talentosos como Leônidas da Silva, um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, e Domingos da Guia, considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Essas contratações foram uma declaração de igualdade e desafiaram a mentalidade da época. Em 1931, Leônidas afirmou: "O elemento de cor que entra em um grande clube nunca é bem recebido. O único clube grande que recebe com simpatia esses elementos é o Vasco da Gama." O time dos Camisas Negras entrou para a história. A equipe levou multidões para os campos e confirmou aos outros competidores sobre a grandeza que o Vasco havia conquistado. No início de 1924, América, Bangu, Flamengo, Fluminense e Botafogo criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA, com o objetivo de salvar a moralidade do futebol carioca. O Vasco aceitou o convite para se juntar à AMEA, mas foram impostas algumas medidas, como a exclusão de 12 jogadores de futebol. Coincidentemente, o time dos Camisas Negras possuía 12 jogadores negros. O clube se negou a aceitar as condições e houve um evento, no qual um ofício foi assinado pelo presidente do Vasco, José Augusto Prestes, e entregue à direção da AMEA, na qual os vascaínos não aceitavam abrir mão dos seus jogadores. Essa carta ficou conhecida como a Resposta Histórica. Um ano depois do ocorrido, a AMEA precisou voltar atrás e aceitou os jogadores vascaínos, por causa da grande perda financeira no campeonato de 1924, disputado sem o Vasco. A AMEA foi obrigada a dar espaço para jogadores negros e pobres. Esse foi o principal diferencial que o Vasco tinha entre os clubes que lutavam pelo racismo. A influência e o poder que a instituição possuía no cenário esportivo era enorme. Na década de 1940, o Vasco da Gama formou uma equipe conhecida como o Expresso da Vitória. Essa equipe não apenas conquistou títulos, mas também simbolizou a luta contra o racismo e a discriminação. Os jogadores defendiam a inclusão racial e deixavam claro seu orgulho e identidade negra. Com o Expresso da Vitória, o Vasco se tornou um exemplo de representatividade e inspiração para a comunidade negra. Foi nesse time que surgiu Moacir Barbosa, considerado o maior goleiro da história do clube e ícone da luta contra o racismo na época. O arqueiro também defendeu a seleção brasileira e, após uma das derrotas mais duras da história da seleção brasileira, que ficou conhecido como Maracanazo, Barbosa foi alvo de racismo e, por isso, teve sua brilhante carreira reduzida, para muitos, como o goleiro que levou o gol em 50. Escolhido pela torcida vascaína para ser homenageado, pelo campo 1 do CT do Almirante, e com o seu nome na avenida que fica em frente ao CT, Avenida Moacir Barbosa. O exemplo do Vasco da Gama ultrapassou as fronteiras do Brasil. A atitude inclusiva do clube serviu como inspiração para outras equipes lutarem contra o racismo e valorizarem a diversidade racial. Além disso, o Vasco se tornou um símbolo de resistência e superação para o movimento negro em todo o mundo, deixando um legado que perdura até os dias de hoje. No decorrer deste vídeo, exploramos a fascinante relação entre o Vasco da Gama e o movimento negro, destacando como o clube se posicionou contra o racismo, promoveu a inclusão e inspirou gerações. O Gigante da Colina provou que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social. Esperamos que esta história gere reflexão, conscientização e motive a luta pela igualdade racial. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado por nos acompanhar.